Olá, aqui é o Matheus Santana do Zona de Progresso e esse vídeo será baseado nos ensinamentos do autor Robin Sharma, que é mais conhecido por ter escrito um famoso livro chamado O Monge que Vendeu a Sua Ferrari. Então, sem mais delongas, bora começar. A maioria das pessoas simplesmente passa pelo dia como se fosse só mais um dia qualquer. Elas gastam suas preciosas horas assistindo TV e fazendo coisas fúteis. Nós vivemos num mundo onde as pessoas estão viciadas em seus celulares, então presta atenção. O seu vício em checar cada mensagem no WhatsApp, cada notificação no Facebook e cada post nas redes sociais está te custando uma avalanche de produtividade, criatividade e realização pessoal. Cada vez que você desliga seu celular e se afasta de qualquer distração possível a fim de praticar uma habilidade, quer seja tocar um instrumento, praticar um esporte ou produzir uma arte, você estará aos poucos formando um hábito que todos os gênios têm em comum, que é focar em praticar uma habilidade por grandes períodos de tempo sem qualquer distração e interrupção. Quando você se livra totalmente das distrações e foca obsessivamente em uma habilidade, uma via neural é estabelecida em torno dessa habilidade, e quanto mais você reproduzir esse comportamento com extremo foco, essa via neural vai ficando cada vez mais forte e sendo cada vez mais isolada. E quando uma via neural é isolada através de uma prática focada e profunda dia após dia em um ambiente completamente livre de distrações, os oligodendrócitos ajudam a formar um tecido adiposo chamado mielina, na qual é considerada por muitos pesquisadores e cientistas em alto desempenho como sendo o segredo dos gênios. Por exemplo, pessoas como Lionel Messi, Steve Jobs e Einstein não nasceram talentosas. O que aconteceu foi que eles simplesmente se livraram das distrações e aplicaram um foco obsessivo em desenvolver maestria naquilo que faziam por um longo período de tempo. E por conta disso, seus cérebros começaram a criar uma espécie de farmácia de maestria que cada um que está assistindo esse vídeo também pode ter acesso. Inclusive, um pesquisador chamado Anders Ericsson, que é autoridade no estudo da expertise humana, disse certa vez que pessoas como Picasso, Mozart e Messi são sim talentosas, mas você também é, porque o talento do gênio vem do fato de seu cérebro ser capaz de se adaptar através da prática e do foco, ou seja, um cérebro que tenha neuroplasticidade. E olha só, todos nós temos um cérebro com esse dom. E se você quiser ter os resultados que somente 5% da população tem, você terá que estar disposto a pensar e agir igual a esses 5%. Quando você se livra das distrações e foca no trabalho que deseja levar ao mais alto nível, o seu neocórtex, que é a região do cérebro responsável pelo pensamento e raciocínio, começa a se desligar, e suas ondas cerebrais passam a mudar de beta para alfa, ou seja, um estado que está abaixo do nível da consciência. Todos os dias que você está em um trabalho cercado de distrações e interrupções, seu cérebro opera na maior parte do tempo em estado beta. Já o cérebro dos gênios não, eles passam a maior parte do tempo no estado alfa. Uma vez que você estiver 100% concentrado, o seu cérebro passará do estado beta para o estado alfa, fazendo com que os hormônios do estresse, como o cortisol, comecem a diminuir. E a liberação dos neurotransmissores responsáveis pelo prazer e bem-estar, como a dopamina e a serotonina, comecem a aumentar. E isso tudo acontece quando você decide ir para um lugar silencioso e praticar sua habilidade de forma absolutamente focada. O psicólogo Mihai Csikszentmihalyi, da Universidade de Chicago, chama isso de estado de fluxo, que é um estado em que todos nós podemos acessar enquanto estivermos fazendo alguma atividade. Inclusive, é nesse momento que saem as coisas extraordinárias feitas pela humanidade. É nesse momento que um pintor cria uma obra de arte que será lembrada para sempre. É nesse momento que o empreendedor cria um produto que mudará a maneira como a humanidade vive. E é nesse momento que um atleta estabelece um novo recorde. Mas olha só que interessante. Assim como o cérebro tem essa habilidade chamada neuroplasticidade, os seus hábitos também são plásticos. E como você já deve saber, são eles quem determinam a qualidade da nossa vida. Por isso agora você vai conhecer um modelo que o Robin Sharma usa para explicar a instalação de um novo hábito. Todo hábito passa por 3 fases, e a primeira delas é a destruição. Não é à toa que construir um bom hábito seja difícil no começo. Afinal, você estará destruindo as vias neurais dos seus antigos hábitos junto com toda a estrutura emocional atrelada a eles. Então não tem jeito.
toda nova rotina, ritual ou hábito passará pela destruição. E dos 66 dias que em média se leva para formar um novo hábito, pelo menos os 20 primeiros serão conturbados pela destruição que você estará fazendo. Mas se você se mantiver firme pelos 66 dias completos, você chegará no ponto onde seus comportamentos se tornarão automáticos, e aí as coisas ficarão muito mais fáceis. Você irá acordar às 5 da manhã automaticamente, se assim tiver desejado, você vai fazer sua leitura, sua meditação, ou fazer seja lá qual for a sua nova rotina sem muito esforço. Segunda fase, confusão. Logo após a destruição vem a renovação, mas junto com ela também vem a confusão. Então é normal se você se sentir confuso, pois no mínimo significa que você ainda está pensando por si mesmo, e a sociedade vai acabar te julgando por isso. Mas não se preocupe, essa confusão vem do fato de que todos os dias você está rompendo com a pessoa que você era no dia anterior. E é claro que a sociedade não vai te entender, pois para ter os resultados que poucos têm, você vai ter que pensar e se comportar como poucos fazem. Por fim, aproximadamente nos últimos 20 dias do total de 66, vem a terceira fase, que é a integração do novo hábito. Então, recapitulando, nos primeiros 20 dias você vai passar pela fase de destruição. Logo em seguida, já no meio do processo, você irá passar pela fase de confusão. E é aqui que você vai sentir vontade de jogar tudo pro ar e desistir, pois aquilo parecerá não fazer mais sentido para você. Afinal de contas, é algo que você ainda não está acostumado a fazer. Mas então, por fim, você chegará na fase de integração, que é onde você ganhará a automatização do seu hábito, e a partir desse momento ele se torna parte de você e da sua identidade. Agora o estranho é ficar um dia sem fazê-lo, e quando isso acontece, você sente falta. E o mais fascinante é que você não precisará mais usar sua força de vontade, pois ela só foi necessária até o ponto do hábito se tornar automático. Esse é, por exemplo, o segredo dos grandes atletas. Eles gastam toda a sua força de vontade só para instalar a rotina. E uma vez que a rotina se tornar automática, eles têm sua força de vontade cheia novamente para gastar na instalação de uma próxima rotina. Então assim, se você quiser estar acima da média, não assista notícias na TV, não ocupe seu tempo com sugadores de energia, desative as notificações de todos os seus dispositivos, vá para o seu cantinho solitário e passe pelo menos de 2 a 3 horas aplicando um foco raio laser no seu trabalho todo santo dia. Se você fizer isso consistentemente, é impossível não melhorar de vida. Só fique sabendo que o mundo lá fora não vai entender essa sua obsessão pelo foco e maestria. Mas para você isso não pode importar, mesmo que te chamem de excêntrico ou de maluco. Inclusive, uma das maiores coisas que pode estar te limitando de ser, fazer e ter tudo aquilo que você sempre quis é a sua preocupação excessiva com o que os outros vão pensar. Se você olhar em volta, vai perceber que a maioria das pessoas se comportam como meras seguidoras do senso comum. Elas fazem o que a maioria faz, pensam como a maioria pensa e, por consequência, têm o que a maioria tem, ou seja, muito pouco. Então é hora de pensar por si mesmo e trilhar seu próprio caminho, por mais estranho ou fora do padrão que possa ser. Você é capaz de criar trabalhos incríveis e gerar um impacto gigantesco com o seu talento. Só não se esqueça de uma coisa: por trás de toda pessoa talentosa existem muitas e muitas horas de trabalho duro e focado, pois sem isso, qualquer talento será inevitavelmente desperdiçado. E eu espero que você não desperdice o seu. Bom, e para contribuir mais ainda com o seu desenvolvimento pessoal, eu quero te indicar a leitura de um e-book gratuito com 15 ideias para você ler mais e melhor e levar sua leitura para um próximo nível. Afinal, eu acredito que a leitura, principalmente de livros, tem o poder de mudar as pessoas e o mundo para melhor. É o primeiro link na descrição. Um forte abraço e até a próxima.